Muito boa tarde a todos. Estava a pensar, se quando vocês entraram na igreja, se o cumprimento de Jesus foi com o mesmo entusiasmo, coitado de Jesus, não é? Quando entramos na igreja, lembramos sempre que Jesus está no sacrário, que é o lugar sagrado, por isso é que nós dobramos sempre o joelho, não é? E fazemos o sinal da cruz com a água benta, como um dia entramos na igreja pelo batismo e colocamos na presença de Deus. Queremos estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, mas especialmente na igreja, é esse lugar sagrado. Então está na hora da nossa catequese. Nós começamos a catequese há 8 dias, com um novo horário, das 5 às 6, e a catequese inclui também a missa, das 6h30 às 7h30. Mas estes dias nós estamos aqui na nossa paróquia com uma missão, que se chama a Missão no Coração de Jesus e Maria. Estes dias, vocês vão poder ver na igreja, estão várias comunidades missionárias. Eu depois irei falar um pouco na Eucaristia. É o mês das missões, é o mês de Nossa Senhora. Temos várias comunidades missionárias que vieram de longe, moro perto delas, todas elas estão agora já em Portugal. Então, sem me demorar muito, dizer que hoje, entre esses missionários, entre essas pessoas, estão também 2 sacerdotes, que é o Frei Andrade, que é franciscano, de Cabo Verde, e o Sr. Padre Duarte Sousa Lara, que vem de Lamego. Bem, ele vem de Lamego e hoje temos, neste momento, a catequese para todos. E quem são todos? Somos todos e cada um de nós. Quem está na catequese, os pais, os catequistas, que hoje temos que rezar muito por eles, porque eles vão fazer o seu compromisso e vão ser enviados como missionários que são, como catequistas. Não só, mas também como catequistas. Então, esta catequese para todos é também para as comunidades missionárias e para aqueles que hoje foram chamados por Jesus na rua. Sabem que houve muitas pessoas, 2 a 2, que foram pela rua anunciar Jesus, até bater às portas de casa. Será que alguém mora aqui ao lado da igreja? Quem é que mora aqui ao lado da igreja? E dos mais pequeninos, alguém bateu lá à porta a dizer que é da paróquia da Almada, a dizer que Jesus está vivo? Pois, há muitas portas em Almada. E temos que ser mais missionários para podermos bater a mais portas, a dizer que Jesus está à nossa espera. Que bom. Então o Padre Duarte Sousa Lara, ele é natural de Lisboa, mas é sacerdote na Diocese de Lamego, ao contrário de mim, que sou de Lamego e sou sacerdote aqui na Diocese de Setúbal, agora parco aqui em Almada. O Padre Duarte formou-se em Gestão na Universidade Católica Portuguesa. Entretanto, percebeu que a grande corrida da vida dele não era o Baja Sagres, que ele era um grande competidor de motocross, mas percebeu que a corrida da vida dele era, como sacerdote, correr pela salvação das almas. E assim, Nosso Senhor chamou para Roma e viveu 10 anos em Roma, onde estudou numa das melhores universidades, a Universidade Pontifícia da Santa Cruz, fez o curso de Teologia e depois foi ordenado diácono em Roma, sacerdote já em Lamego, e a seguir foi lá mais um ano para fazer o doutoramento, não é? Os padres também fazem doutoramentos. A fé também se estuda. Estudar o catecismo, aprender as verdades da fé, mesmo que não seja para fazer o doutoramento aos 8, 9, 10 anos. O Padre Duarte fez o doutoramento em Teologia Moral, hoje em dia tão necessário, com tanta confusão do relativismo e o que acontece. Mas vão ver que ele fala de forma muito simples. Pessoas inteligentes são capazes de dizer de forma simples aquilo que nós complicamos. E o Padre Duarte tem essa graça enorme. Também de uma forma muito sucinta, e não vamos ficar nessa temática simplesmente, mas também é um facto da vida dele, o Padre Duarte durante 10 anos acompanhou o Padre Gabriel à morte, que faleceu há poucos dias, quase com 100 anos, que era um dos exorcistas do Vaticano, da Diocese de Roma. Então o Padre Duarte assim fez a sua formação lá e há 7, 8 anos, quantos anos? Então desde 2008, há 8 anos, foi nomeado pelo então Sr. Dom Jacinto, Bispo de Lamego, como exorcista na Diocese. E na Diocese, e não só na Diocese, muitas pessoas do país conhecem o Padre Duarte porque sofrem no corpo e na alma e ele assim os ajuda, que a Igreja tem este ministério, alguns sacerdotes, para ajudar. E temos que rezar por ele e para que haja mais sacerdotes, para que nos ajudem quando nós sofremos no corpo e na alma por caminhos errados, por onde andamos e não devíamos andar. Mas depois precisamos de ajuda. O Padre Duarte também é um grande evangelizador pela internet.
Hoje em dia já toda a gente utiliza a internet, fica a publicidade, estou a ver até ali na caixa de som, ali numa caixa de som, o santidade.net. É muito fácil, basta pôr santidade.net e vão ver muitos ensinamentos, testemunhos para o YouTube, catequeses, subsídios, ajudas para conhecermos mais a doutrina da Igreja, eventos, também está lá a Missão da Almada, não é? Também estamos lá no site que ele tem há muitos anos, como forma de evangelizar, com a ajuda de muitos fiéis leigos, que ele como sacerdote não poderia fazer. Já é uma provocação para um dia também aqui surgirem ajudas para o nosso site da paróquia e podemos ajudar a evangelizar. Hoje em dia chega-se muito longe através destes meios de comunicação e muitas pessoas se podem converter e muito bem se pode fazer dessa forma. Está bem? Então, deixo-vos nesta catequese, na qual também tenho a alegria de participar. Habitualmente, o Padre Duarte organiza um retiro no fim de agosto, um retiro já muito conhecido, que é um pavilhão desportivo cheio. E normalmente os meus dias de férias é passar esses dias um pouco com os meus pais, a fazer uns tratamentos aqui para a minha sinusite, o meu nariz no inverno, às vezes ficamos assim constipados, não é? Engripados, e ir confessar ao retiro do Padre Duarte. Por regra é de manhã cedo termas, o dia todo a confessar e à noite jantar e estar com os pais. São umas belas férias. Eu venho sempre muito feliz, mesmo que seja cansativo, e julgo que o Padre Duarte, na amizade que temos, aceitou logo o desafio de estar estes dias. Ele está aqui desde quinta-feira até amanhã com este grupo missionário. Então é com muita alegria que vos apresentei um sacerdote que tem desejo de santidade. Quando nos encontramos com ele, pelo menos a mim acontece-me, espero que vos aconteça, quando eu encontro o Padre Duarte, Deus renova em mim o desejo de ser santo. E isto é o melhor que nós podemos dizer de alguém. E por isso, quem já me conhece diz, quando eu encontro alguém que eu percebo que quer ser santo, quero logo que venha à paróquia onde eu estou. Toda a gente conheça para ajudar todos nós a ter o mesmo desejo de santidade. Padre Duarte, muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Gosto muito do Padre Marco e de Jesus e de Maria e de todos vocês. E por isso aqui estou. Vamos começar se calhar com uma Ave Maria. Se calhar eu peço para não se levantar. Levantem-se, prontos, levantamos. Vamos virar-nos ali para o sacrário. Já sabemos que está ali Jesus vivo. E assim começamos com Jesus, a olhar para Jesus e com Maria, este tempo de meditação. No fundo, a catequese ajuda-nos a pensar sobre Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós acreditamos que estás aqui, que estás neste sacrário, que estás vivo, que venceste a morte, que nos amas imensamente. Pedimos-te que mandes agora sobre cada um de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo acalma os nossos corações para podermos acolher com muita atenção a Tua Palavra e que esta Tua Palavra transforme as nossas vidas para que sejam cada vez mais parecidas com a Tua. Isto pedimos com muita humildade e com muita confiança. Tu que vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Nossa Senhora de Fátima, São José, São Miguel, Beatos Francisco e Jacinta, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos. Muito bem. Então o Padre Marco já contou um bocadinho quem eu era. Ele pediu-me para eu falar um pouco hoje sobre os pastorinhos e os corações de Jesus e de Maria. E ele disse-me também que este ano os padroeiros da paróquia, deste ano na paróquia, são os pastorinhos. Os beatos Francisco e Jacinta. A irmã Lúcia ainda não é beata, mas pertence aos pastorinhos, e Nossa Senhora, logo na primeira aparição, disse que ela ia para o céu.
Quem é que já viu alguma fotografia dos pastorinhos? Não? Então isso é importante. Quem é que sabe onde é que os pastorinhos viviam? Moravam em... É mais para os mais novos. Né? Quem é que quer arriscar? Os pastorinhos moravam em Fátima, boa. E eram quantos? 3. Como é que se chamavam? Francisco, Jacinta e Lúcia. E eles eram alguma coisa entre eles? Havia uns que eram primos e outros que eram irmãos. Então, o Francisco e a Jacinta eram irmãos. E a Lúcia era prima. Também já não sobrou mais nada, não é? Então passaram todos no exame. Não é? E mais? E eram já crescidos ou eram pequeninos? Crescidos? Quantos anos é que eles tinham? Porquê é que eles são tão especiais? Esta, se calhar, é a pergunta mais importante. Porque gostam muito de Deus. Grande resposta. Olé! E mais? Eles são muito especiais. Porquê é que falamos tanto neles? Porque deram a vida por Jesus. Olé! Grande resposta. Porque viram Nossa Senhora. Exatamente. E nós? Vocês já viram Nossa Senhora? Já vimos nas imagens. Né? Mas eles viram mesmo... Exatamente. Eles tiveram uma aparição. Significa que, de repente, viram o que nós normalmente não vemos. Nossa Senhora está aqui? Sim ou não? Sim. E nós estamos a ver Nossa Senhora? Não. Estás? Pronto, essa é a imagem. Mas eu estou a dizer viva. Não é? Nossa Senhora está viva, como vocês sabem, não é? Jesus está vivo, ressuscitou. Os santos já estão no céu. A gente às vezes pensa, o céu é lá longe, 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 longe. Os santos do céu, que estão em Deus, também nos acompanham aqui na terra. E estão presentes. Vou-vos ensinar uma coisa importante. Qual é o lugar onde há mais santos e mais anjos aqui na terra? Não é fácil esta pergunta, nem toda a gente sabe. É quando celebramos a missa. Quem é que já foi à missa alguma vez? Na missa, nós não vemos. Atenção que é importante. Na missa, às vezes a igreja está cheia quando chega ao domingo, não é? Na missa, está muita gente na igreja. Mas, importante, há mais anjos e mais santos do que pessoas. Há mais anjos e mais santos na missa do que pessoas. Só que nós não os podemos ver. A Jacinta, o Francisco e a Lúcia, a irmã Lúcia, quando eram pequeninos, com a vossa idade, viram Nossa Senhora. Foi uma graça especial que Deus não dá a todos. Não é? Quantos anos é que eles tinham? Quem é que sabia? Quem é que sabe mais ou menos? Este é mais difícil. 16 ou 17? Não, menos. Tinham menos. Eu já disse que era mais ou menos da vossa idade. A Lúcia tem 11, mais. O Francisco tem 9 e a 7. 7, 9 e 11. Portanto, eram novinhos. Não é? E porquê é que Nossa Senhora lhes apareceu? Esta pergunta também não é muito fácil. Porquê é que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos? Quem é que sabe? Para evangelizar o mundo. Está bastante certo. Boa, boa. Nossa Senhora precisava de ajuda. E porquê é que Nossa Senhora não pediu a um padre? Ou ao Papa? Uma pessoa assim mais preparada? Porque Nossa Senhora gosta muito das crianças, é verdade. E
mais. Nossa Senhora escolheu 3 crianças pequeninas, não sabiam ler, para espalhar uma mensagem pelo mundo inteiro. Diz tu. Porque eles eram? Porque as crianças têm um coração puro. Olé, muito bem. Muito bem mesmo. É isso mesmo. Já aprendi imenso esta tarde. Isto tudo que estamos a dizer é tão importante e às vezes a gente esquece. Eu vou contar assim um exemplo para nós percebermos. Para o ano que vem, em 2017, vai fazer 100 anos de que, no dia 13 de maio, que Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos. Por isso agora nós vamos ouvir muitas vezes falar de que o Papa vem a Fátima, a mensagem de Fátima. Porquê? Porque vai fazer 100 anos. Então é uma data especial e isto ajuda-nos a relembrar tudo o que aconteceu, que é uma graça ainda para nós, no nosso tempo. Então porquê é que Nossa Senhora apareceu? Porque queria mandar uma mensagem. E porquê é que Nossa Senhora queria mandar uma mensagem? E agora vou explicar eu, não vou perguntar. Porque o mundo se encontrava, mas ainda se encontra, numa situação de grande perigo. Imaginem um autocarro cheio de pessoas. Um autocarro cheio de pessoas e as pessoas estão muito contentes, está bom tempo, umas vão ouvir música, outras vão a conversar umas com as outras estão a olhar pela janela, a ver o mar. E o motorista distrai-se e de repente vai para a outra faixa da estrada e vem outro caminhão mesmo de frente. Um caminhão, um autocarro cheio de pessoas, um autocarro cheinho de pessoas, contentes e alegres, e de repente do outro lado um caminhão daqueles das obras muito grande a vir na direção do autocarro. O que é que vai acontecer? Se não se fizer nada, vão chocar. E se houver um choque, o que é que acontece? As pessoas vão ficar como? Vão ficar? Alguém se vai magoar? Ou não? Se um autocarro chocar com um caminhão assim de frente, é mau ou é bom? Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque, como eu dizia, Nossa Senhora apareceu há 100 anos a 3 pastorinhos porque a humanidade se encontra numa situação de grande perigo. Como se fosse um autocarro, imaginem um autocarro com todas as pessoas da Terra, que vai na direção de um caminhão e de repente alguém grita. Nossa Senhora diz, cuidado, se não mudarem de rota, vão chocar e muitas pessoas se vão magoar. A mensagem principal de Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos para o mundo é um grande convite à conversão. Nossa Senhora vem-nos lembrar que nós estamos numa situação de grande perigo espiritual. Não é tanto morrer no corpo, mas é morrer para a eternidade. É ir para o inferno. Nossa Senhora logo no princípio, na terceira aparição, mostrou aos 3 pastorinhos o inferno. Quem é que já ouviu falar no inferno? O que é o inferno? É onde as pessoas ficam quando acontece o quê? Quando são más. No inferno não há Deus? Não. No inferno não há amor? Não. Não há alegria? Não. Tudo tristeza. E Nossa Senhora é nossa mãe, gosta muito de cada um de nós. Se vê
que alguns dos filhos dela estão em risco de ter este grande acidente, irem parar ao inferno, o que é que ela vai fazer? Vai tentar nos avisar. Cuidado, meus filhos, mudem rápido de direção para não haver este grande acidente. Nossa Senhora é muito nossa amiga, não é? Porque ela tentou-nos e tenta-nos avisar. Sabe que estamos em perigo. Perigo, cuidado. Portanto, a mensagem de Fátima é, a parte mais importante é isto. Nossa Senhora vê que a humanidade está em perigo. Está-se a afastar de Deus. Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, vistes o inferno, para onde vão muitas almas. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Começa a dar remédios para que não haja este grande acidente, para livrar a humanidade, muitas almas do inferno. E depois diz que muitas almas se perdem por não haver quem peça nem sacrifique por elas. Portanto, convida os pastorinhos a rezarem. Se nós rezarmos, evita-se o acidente. E o que é que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para eles rezarem? Quem é que se lembra? Rezarem. E pediu para rezar o quê? Que oração é que ela pediu para rezar? Há uma oração que ela gosta muito, 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 muito. Muito, muito, muito. O terço, não era? Pronto. Quem é que já rezou alguma vez o terço? Quem é que tem um terço? Seu, não é emprestado. Não é? Todos têm? Pronto. Eu vou mostrar aqui o meu. Tem muitas bolinhas. Então, é muito importante. Minha avó também tem. Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem o terço. E pediu para rezarem quando? Quero que rezem o terço ao domingo. Foi isso que ela disse? Quero que rezem o terço todos os dias. Isso é muito, ou não? Todos. Quem é que reza o terço todos os dias? Muito bem. Viva! O terço. E porquê é que Nossa Senhora gosta tanto do terço? Para ajudar Jesus? O terço tem muita força. É uma bomba espiritual. Ajuda muito. E os pastorinhos o que é que fizeram? Rezaram ou não rezaram? E rezaram muitos ou rezaram poucos? Muitos. Então, e nós? Também Nossa Senhora ficava contente se nós rezássemos o terço? Boa! Antigamente, as pessoas costumavam rezar o terço em família. Vocês já não se lembram? Eu também não. Quando eu era da vossa idade, não rezávamos o terço em minha casa. Não se rezava. Mas eu encontro pessoas mais velhas que me contam: Senhor Padre, quando eu era novo, todos rezávamos o terço em casa. Depois foi-se perdendo este hábito. Os anos foram passando e perdemos. E isso foi pena, porque faz falta, ajuda muito rezar o terço lá em casa. Às vezes lá em casa acontecem coisas que Jesus e Maria ficam um bocadinho tristes. Às vezes há assim uns gritozinhos, não é? Às vezes há assim uns disparates, umas coisas que acontecem. E quando se reza, o ambiente fica diferente. Há mais amor. Quando se reza, há mais paciência. Já não se fala tão alto. Há mais compreensão. Não é? Há mais alegria. Há mais entreajuda.
pensamos mais nos outros quando rezamos lá em casa. E por isso é muito importante tentarmos retomar este bom hábito. Rezar o terço foi Nossa Senhora que pediu para rezarmos todos os dias. Eu, aos meus amigos lá da catequese das minhas paróquias, peço para rezarem em casa, com os pais. Vamos fazer um desafio, a ver quem é que consegue. Há vários que conseguem. Hoje à noite, depois de jantar, dizer ao pai e à mãe: mãe, e se a gente rezasse o terço todos juntos? Boa ideia? Pois. Então, antes de jantar. Mas isto não era só para amanhã, era como Nossa Senhora pediu, todos os... Pronto. Às vezes os pais têm pouco tempo, mas vale a pena tentar. Porque se rezarmos juntos, vai ser melhor. Não é? Nossa Senhora pediu, ela lá sabe porquê. A Jacinta, o Francisco rezaram e a irmã Lúcia rezaram muitos terços. Agora já são santos, 2 já estão no céu. Logo na primeira aparição, a Lúcia perguntou a Nossa Senhora: de onde é vosso Messê? E ela disse: eu sou do céu. E depois ela perguntou: e eu vou para o céu? E ela que é que respondeu, Nossa Senhora? Sim. E a Jacinta vai para o céu? Sim. E o Francisco vai para o céu? Sim. Mas, no caso do Francisco, houve ali um mas tem que rezar muitos terços. O Francisco era assim um bocadinho mais traquina, não é? E então tinha que rezar mais alguns. E o Francisco rezou, graças a Deus. Não é? E agora é santo. Portanto, só rezando o terço podemos ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Pronto. É bom ir para o céu ou preferem ir para o inferno? Então é preciso rezar o terço. Boa. Então, já percebemos várias coisas. Eu vou resumir as ideias de hoje. Há 100 anos, vai fazer 100 anos em maio, portanto já não falta muito tempo, faltam só uns meses, o Papa até vai vir cá. Há 100 anos que Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos, que se chamavam Jacinta, Francisco, que eram irmãos, e Lúcia, que era prima, em Fátima, certo? Quem é que já foi alguma vez ao Santuário de Fátima? Viu? Pronto. Lá, aquela capelinha pequenina está no lugar onde Nossa Senhora apareceu pela primeira vez. Naquele lugar não havia nada antes. O que é que havia ali? Havia árvores e campo. Eles estavam ali porquê? Porque eles tinham umas ovelhas para tomarem conta. Tinham levado as ovelhas, as ovelhas estavam ali a pastar e de repente, no meio daquele campo, em que não havia nada, apareceu Nossa Senhora. Né? E depois, porquê é que se fez a primeira capelinha? Porque Nossa Senhora pediu, eu gostava que fizessem aqui uma capelinha em honra de Nossa Senhora do Rosário. E fizeram. Portanto, essa capelinha nós podemos ver hoje, tocar nela. Está lá, está lá. Portanto, é impressionante como tudo isto é história, não é? São factos. Nossa Senhora apareceu há 100 anos a 3 pastorinhos que tinham a vossa idade, 7 anos, 9 anos e 11 anos. Quem é que tem 7 anos aqui? Boa. E 9? 9 já é mais. Também há. Boa. Isso é a idade do Francisco. E 11? Ainda há também? Pronto. 11 é a idade da Lúcia. Portanto, eram da vossa idade. Podia ter sido vocês.
Nossa Senhora escolheu as crianças porque as crianças são muito puras, são muito humildes, não mentem. E ela gosta muito do coração das crianças. E escolheu os pastorinhos porque tinha uma mensagem importante para dar ao mundo. A mensagem tinha várias coisas. Depois vamos ver com mais calma, se calhar amanhã um bocado. Mas o mais importante era tentar avisar-nos que a humanidade estava em perigo. Como se fosse o tal autocarro que vai chocar contra o caminhão. Que se os homens não mudassem de vida, ia haver um grande acidente, com feridos, ou seja, muitas almas se iam perder. E por isso Nossa Senhora pediu para mudarmos de vida. O que é que isto significa, mudar de vida? Deixar de fazer maldades, coisas que Deus não gosta, pecados, e passar a fazer o bem. Isto é o mais importante. Nossa Senhora pediu-nos para mudarmos de vida. E depois convidou-nos à oração, que nós, sobretudo os pastorinhos, podiam ajudar muito as outras pessoas que estavam espalhadas no mundo inteiro e que estavam em risco de cair no inferno. Rezando o quê? Rezando, sobretudo, o terço. Portanto, o terço é uma oração fácil, até as crianças podem rezar, e ao mesmo tempo muito forte. Funciona. O terço é forte. O terço é forte. Muito forte. Agora eu digo isto, não é para... Pronto, mas eu noto também isto nos exorcismos. O demónio não gosta nada do terço. As pessoas que têm problemas espirituais, o demónio parte os terços, desaparecem os terços, desaparece a cruz do terço, enfim. Já vi muitas coisas. Não gosta. Embirra com o terço. Porquê é que ele embirra com o terço? Porque o terço é muito forte. O terço aproxima-nos muito de Deus. Traz-nos de volta para o pé de Deus. Protege-nos dos perigos. Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, em 1917, Portugal estava dentro de uma grande guerra mundial. Ou seja, vocês não se lembram, foi a Primeira Guerra Mundial. Alguns dos nossos irmãos portugueses morreram nessa guerra. Morreu muita gente. E havia soldados daqui, da Almada, Seixal, Lisboa. Os nossos tropas estavam na guerra. E então era um momento de grande aflição, porque as mães, muitas mulheres tinham os maridos na guerra e estava toda a gente muito preocupada. E quando há guerra também às vezes há fome, porque há poucos alimentos, não há tanto trabalho. E o que é que Nossa Senhora disse aos pastorinhos? A guerra vai acabar. Através do terço, através das nossas orações, está-nos a ensinar que podemos parar até uma guerra mundial. É impressionante. Com o terço conseguimos parar uma guerra mundial. O terço é mais forte que as bombas. E a guerra acabou em 1918. Foi de 14 a 18, 4 anos. Mas Nossa Senhora avisou, se os homens não mudarem de vida, vai vir uma guerra pior, uma nova guerra mundial, em 1917. E o que é que aconteceu? É triste porque nós fomos avisados. É triste porque nós fomos avisados. A humanidade ficou a saber que se emendasse, se voltasse para Deus, se podia ter evitado a Segunda Guerra Mundial. Mas infelizmente nós não demos ouvidos à nossa Mãe do Céu. Isto às vezes acontece, com vocês também.
A mãe diz: Joana, vai estudar. Não diz? Às vezes. Ou vai arrumar o quarto. Toma o remédio. E nós às vezes não queremos obedecer. É uma chatice. Desobedecemos às nossas mães. Não é? E depois vem o exame de português ou de matemática e nós não estudamos e o que é que acontece? Recebemos má nota. E a culpa é de quem? Devíamos ter ouvido o que a nossa mãe nos disse. Se tivéssemos estudado. Então a humanidade fez isso, né, com Nossa Senhora. Não demos muitos ouvidos à nossa Mãe do Céu. Ela disse: se os homens não se emendarem, virá outra guerra pior. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, com o Hitler, e que durou até 1945 e terminou com 2 bombas atómicas. Quem quiser pode ver, né, nos livros de história. No Japão, a bomba atómica é uma bomba que rebenta com tudo. Foi em Hiroshima e Nagasaki. Depois quem quiser ver em casa. Mas morreu muita gente. Foi pena, porque podia ter-se evitado. Pronto. Aqui em Portugal, graças a Deus, não entrou na Segunda Guerra Mundial. Porquê? A Espanha entrou. Porque os nossos bispos, nessa altura, rezaram e fizeram um grande voto a pedir ao Sagrado Coração de Jesus para livrar Portugal da guerra. E prometeram que se Portugal fosse livre da guerra, haveriam de construir um grande santuário aqui em Almada. Quem é que já viu o Cristo Rei? É mesmo aqui ao lado. O Cristo Rei. Tá? Para te dar um abraço. O Cristo Rei foi construído... Boa. Quando olharem para o Cristo Rei, agora já sabem explicar aos vossos pais. O Cristo Rei foi construído depois de que terminou a Segunda Guerra Mundial, porque os bispos tinham feito uma promessa que se Portugal não entrasse na guerra, fariam um monumento ao Cristo Redentor, para agradecer Portugal ter sido. E aqui também está um grande ensinamento. Quando nós pedimos ajuda a Deus, Deus escuta os nossos pedidos. Quando nós nos entregamos a Deus, Deus protege-nos dos perigos. Uma das coisas que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos foi para o Papa consagrar a Rússia, que é um país, todos já ouviram falar, ao seu coração imaculado. Nossa Senhora disse aos pastorinhos que Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Temos aqui um quadro muito bonito e tem ali o coração imaculado de Maria. Estão a ver? Nossa Senhora tem ali o coração dela, vê-se. Ali, em cima. Nossa Senhora em Fátima disse aos pastorinhos: Deus, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. E depois, sim. Não, Jesus salvou toda a gente do inferno. Jesus veio à Terra, morreu na cruz, para que todos nós pudéssemos entrar no céu. Ele é que abriu as portas, Ele é que abriu o caminho. E porque gosta muito de nós. E sofreu bastante. Se não gostasse de nós, não tinha sofrido tanto por nós.
Temos que agradecer muito a Jesus o que Ele fez. Mas Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que Deus queria estabelecer no mundo, ou seja, agora, a devoção ao seu coração. As almas que abraçarem esta devoção, promete-lhes a salvação, disse ela. E depois explicou duas coisas, em que é que consistia esta devoção. Na consagração da Rússia, pediu que o Papa consagrasse a Rússia, e também pediu a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. As pessoas mais velhas já ouviram falar disto. Nós já não ouvimos tanto. Pronto. Sim. Do Cristo Rei. Que sorte. Quem mora ao pé do Cristo Rei, e também quem não mora, mas quem mora pode ir à janela de manhã e dizer: Jesus, eu gosto muito de ti. E olhar para Ele. Nossa Senhora, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado, disse. Porquê? Porque é o grande remédio, é a grande solução para o grande perigo em que se encontra a humanidade. O autocarro está em risco de chocar contra o caminhão, a solução é o coração imaculado de Maria. Quando nos agarramos a Nossa Senhora, quando nos agarramos a Jesus, eles protegem-nos dos perigos, ou seja, dos acidentes espirituais. Por isso é que é tão importante conhecer a mensagem de Fátima e pôr em prática. Certo? Estão cansados? Um bocadinho, não é? Não? Nada? Posso continuar? Então, TPC. Qual era o TPC que eu tinha proposto? Ainda se lembram? À noite, depois do jantar, com quem? Com a família. Depois do jantar, dizer: Pai, e se a gente rezasse o terço juntos, como pediu Nossa Senhora? Boa? Tem que ser no fim do jantar, porque senão o pai pode se engasgar. Boa ideia? Faz muito bem. Queres dizer alguma coisa? Diz. O teu pai está sempre a trabalhar, tem pouco tempo. Pronto. Mas, se ele não puder, rezam os outros. E ele está ali perto, e se nós rezarmos ao pé dele, faz bem a ele. É bom. É bom para todos. Diz. Tem que ser mais alto. Já sou velhinho. Sim. Medo? É. Não, mas não devemos ter medo de Jesus nem de Nossa Senhora. Pelo contrário. Estar ao pé de Jesus é tão bom. É o melhor lugar. É estar perto de Jesus e de Nossa Senhora. É o lugar mais seguro. Então a minha proposta era rezarmos agora uma dezena, só um bocadinho do terço, pois à noite já só faltam 4. Não é? E por isso também assim vai dar para quem não sabe, aprende. Quem não sabe, aprende. A palavra terço significa terça parte. O nome completo da oração é Rosário. Por isso Nossa Senhora disse: eu sou a Senhora do Rosário. A palavra Rosário vem de rosa. Quem é que sabe o que é uma rosa? É uma flor. É uma flor bonita? Muito bonita. E deita um perfume bom. Cheira bem. Mas tem alguns picos.
E o que é que significa rosário? Significa conjunto, coroa de rosas. Ou seja, cada Ave Maria que nós rezamos é como se fosse uma rosa que nós estamos a oferecer a quem? A Nossa Senhora, à Nossa Mãe do Céu. Nossa Senhora uma vez explicou que era importante rezarmos com atenção e com devoção, porque às vezes nós começamos a rezar, a despachar, né? E ela explicou, quando rezamos depressa demais, sem atenção, a rosa que nós estamos a oferecer é como se caíssem as pétalas. Imaginem, não é? Estão a ver a rosa muito bonita, tem umas pétalas muito bonitas e um perfume muito bonito, mas se caírem as pétalas, o que é que sobra? Sobra só o pezinho com os picos. Não é muito bonito. Por isso temos que rezar bem cada Ave Maria. Como é que se reza o terço? O terço, se repararem, o terço tem muitas bolinhas, mas basicamente é uma bolinha sozinha, depois 10 bolinhas umas ao lado das outras, e depois 10. E depois outra bolinha sozinha. E depois isto 5 vezes. A bolinha sozinha é um Pai Nosso. Quem é que sabe o Pai Nosso? Quem é que nos ensinou o Pai Nosso? Foi Boa! O Pai Nosso é muito importante. E a seguir, as 10 bolinhas pequeninas, as 10 bolinhas seguidas, são 10 Ave Maria. Quem é que sabe a Ave Maria? Pronto. A Ave Maria também é muito importante. Pai Nosso, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, como se fossem 10 rosas. E no final há mais uma oração pequenina que se chama Glória ao Pai. Quem é que sabe o Glória ao Pai? Também é fácil. Há uns que não sabem. A gente vai treinar agora. Pronto. Então, o que vamos fazer agora é, eu vou rezar o Pai Nosso e depois todos respondemos, certo? E depois vou-vos pedir ajuda a vocês para rezar as 10 Ave Marias. Eu vou aí com o microfone e um de vocês reza, eu ajudo um bocadinho, a primeira parte da Ave Maria. E depois todos juntos respondemos. Pode ser? Pronto. Se for preciso ajuda, eu ajudo. E no fim, quando chegar outra vez esta bolinha sozinha, é o Glória ao Pai. Pronto. Depois em casa já só falta mais outra dezena, outra e outra e outra. 4. Rezamos 10, faltam 4. Rezamos 10, uma dezena, faltam 40, digamos assim. No início parece que custa muito. São 5 conjuntos de 10. Portanto, 10 agora são 50. Nós vamos rezar 10 agora, sobram 40 para rezar em casa. No início custa um bocadinho, mas com o hábito já não custa tanto. Está certo? É como a matemática. Custa um bocadinho, mas com o hábito vai melhorando. É a vida. Então, vamos ficar sentados. Vamos começar com o sinal da cruz. O sinal da cruz também é uma oração. Vamos ficar sentados, para não fazer muito barulho. E depois eu vou começar o Pai Nosso, todos respondemos juntos. E depois vou ao pé de alguns de vocês, rezamos a Ave Maria e os outros respondem. Combinado? Conseguimos? Vamos tentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação.
Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ainda convosco. Bendita seja entre as mulheres, e bendito é o fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, quem quer? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ninguém me ajuda? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Acho que já me perdi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quem me ajuda aqui? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Acho que só faltam duas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Quem me ajuda? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa. Pronto, isto foi uma dezena, 10 Ave Marias, 10 dezenas. Já só faltam 4 dezenas. Está certo? 10 mais 40 faz 50, que é o terço. Está certo? Está combinado? Depois, logo à noite, eu não sei se vai dar, eu vou perguntar quem é que conseguiu. Boa? Pronto. Mas o mais importante não é o que Deus vê. Deus vê. Dúvidas? Está certo. Pronto. Ela estava a dizer que não ia estar com os pais. Mas é preciso
Calma, calma. É preciso ter esperança. Isto é como no futebol. Se o jogador entrar em campo e acha que vai perder o jogo, ainda é pior, não é? Temos que correr e lutar. Se ele não tivesse acreditado, não havia golo, não é? Portanto, no texto também é preciso ter esperança. Vamos tentar, seja o que Deus quiser. Depois, se não sair bem à primeira, amanhã tentamos outra vez. Está certo? Combinado? Pronto. Então vamos terminar só com uma oração, outra vez virados aqui para o pé do sacrário, que está ali Jesus. Podemos pôr-nos de pé e vamos agradecer a Jesus este bocadinho de catequese que ele foi tão bom. Então vamos fazer silêncio. Oremos. Senhor Jesus, acreditamos que estás aqui neste sacrário, que nos vês, que nos ouves, que nos amas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta catequese. Obrigado por teres deixado Nossa Senhora vir a Fátima e falar aos pastorinhos para os avisar do perigo que a humanidade corre se não mudar de rumo, se não voltar para ti. Queremos fazer o que Nossa Senhora pediu: rezar o terço todos os dias. E, se possível, em família, com os nossos pais e irmãos. Ajuda-nos, porque não vai ser fácil. Ajuda-nos a sermos bons, a fazermos sempre o bem e a evitar o mal. Abençoa esta paróquia. Abençoa o Padre Marco, todas as catequistas e catequistas e todos aqueles que aqui trabalham. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde a todos. Estava a pensar, se quando vocês entraram na igreja, se o cumprimento de Jesus foi com o mesmo entusiasmo, coitado de Jesus, não é? Quando entramos na igreja, lembramos sempre que Jesus está no sacrário, aquele lugar sagrado, por isso é que nós dobramos sempre o joelho, não é? E fazemos o sinal da cruz com a água benta, como um dia entramos na igreja pelo batismo e colocamos na presença de Deus. Queremos estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, mas especialmente na igreja, é esse lugar sagrado. Então está na hora da nossa catequese. Nós começamos a catequese há 8 dias, com um novo horário, das 5 às 6, e a catequese inclui também a missa, das 6h30 às 7h30. Mas estes dias nós estamos aqui na nossa paróquia com uma missão, que se chama a Missão no Coração de Jesus e Maria. Estes dias, vocês vão poder ver na igreja, estão várias comunidades missionárias. Eu depois irei falar da igreja. E dos mais pequeninos, alguém bateu lá à porta a dizer que é da paróquia de Almada, a dizer que Jesus está vivo. Pois, há muitas portas em Almada. E temos que ser mais missionários para podermos bater a mais portas, a dizer que Jesus está à nossa espera. Que bom. Então o Padre Duarte Sousa Lara, ele é natural de Lisboa, mas é sacerdote na Diocese de Lamego, ao contrário de mim, que sou de Lamego e sou sacerdote aqui na Diocese de Setúbal, agora parco aqui em Almada. O Padre Duarte formou-se em Gestão na Universidade Católica Portuguesa. Entretanto, percebeu que a grande corrida da vida dele não era o Baja Sagres, que ele era um grande competidor de motocross, mas percebeu que a corrida da vida dele era
como sacerdote, correr pela salvação das almas, e assim Nosso Senhor chamou para Roma e viveu 10 anos em Roma, onde estudou numa das melhores universidades, a Universidade Pontifícia da Santa Cruz, fez o curso de Teologia e depois foi ordenado diácono em Roma, sacerdote já em Lamego. Muitas pessoas do país conhecem o Padre Duarte porque sofrem no corpo e na alma e ele assim os ajuda, que a Igreja tem este ministério, alguns sacerdotes, para ajudar, e temos que rezar por ele e para que haja mais sacerdotes, para que nos ajudem quando nós sofremos no corpo e na alma por caminhos errados, por onde andamos e não devíamos andar, mas depois precisamos de ajuda. O Padre Duarte também é um grande evangelizador pela internet. Hoje em dia já toda a gente utiliza a internet, fica a publicidade, estou a ver até ali na caixa de som, ali numa caixa de som, o santidade.net. É muito fácil, basta pôr santidade.net e vão ver muitos ensinamentos, testemunhos por YouTube, catequeses, subsídios, ajudas para conhecermos mais a doutrina da Igreja, eventos, também está lá a Missão da Almada, não é? Também estamos lá no site que ele tem há muitos anos, como forma de evangelizar, com a ajuda de muitos fiéis leigos, que ele como sacerdote não poderia fazer. Já é uma provocação para um dia também aqui surgirem ajudas para o nosso site. E a seguir foi lá mais um ano para fazer o doutoramento, não é? Os padres também fazem doutoramentos. A fé também se estuda. Estudar o catecismo, aprender as verdades da fé, mesmo que não seja para fazer o doutoramento aos 8, 9, 10 anos. O Padre Duarte fez o doutoramento em teologia moral, hoje em dia tão necessário, com tanta confusão do relativismo e o que acontece. Mas vão ver que ele fala de forma muito simples. Pessoas inteligentes são capazes de dizer de forma simples aquilo que nós complicamos. E o Padre Duarte tem essa graça enorme. Também de uma forma muito sucinta, e não vamos ficar nessa temática simplesmente, mas também é um facto da vida dele, o Padre Duarte durante 10 anos acompanhou o Padre Gabriel à morte, que faleceu há poucos dias, quase com 100 anos, que era um dos exorcistas do Vaticano, da Diocese de Roma. Então o Padre Duarte assim fez a sua formação lá e há 7, 8 anos, quantos anos? Então desde 2008, há 8 anos, foi nomeado pelo então Sr. Dom Jacinto, Bispo de Lamego, como exorcista da Diocese. E na Diocese, e não só na Diocese, falar um pouco na Eucaristia, é o mês das missões, é o mês de Nossa Senhora, temos várias comunidades missionárias que vieram de longe, moro perto delas, todas elas estão agora já em Portugal. Então, sem me demorar muito, dizer que hoje, entre esses missionários, entre essas pessoas, estão também 2 sacerdotes, que é o Frei Andrade, que é franciscano, de Cabo Verde, e o Sr. Padre Duarte Sousa Lara, que vem de Lamego. Bem, ele vem de Lamego e hoje temos neste momento a catequese para todos. E quem são todos? Somos todos e cada um de nós. Quem está na catequese, os pais, os catequistas, que hoje temos que rezar muito por eles, porque eles vão fazer o seu compromisso e vão ser enviados como missionários que são, como catequistas. Não só, mas também como catequistas. Então, esta catequese para todos é também para as comunidades missionárias e para aqueles que hoje foram chamados por Jesus na rua. Sabem que houve muitas pessoas, 2 a 2, que foram pela rua anunciar Jesus, até bater às portas de casa. Será que alguém mora aqui ao lado da igreja? Quem é que mora aqui?